Priscila, você viu a mensagem que eu te mandei?
Boa noite, pessoal. Boa noite, Cogel. Muito bom ter vocês aqui. Bem-vindos ao Conexão Etérea, esse programa que a gente tanto adora, que a gente tem super carinho. Hoje eu estou aqui representando nada mais, nada menos do que o Kiko, então pode quase me chamar de Kika. Mas claro que eu não estou à altura, né? Para eu chegar lá ainda falta muito. Mas, gente, olha, primeiramente, quero agradecer, Amigos da Luz, essa música inicial levantou já a energia, o pessoal da harmonização também estava maravilhoso. E quero apresentar para vocês os nossos entrevistados dessa noite, que são pessoas que foram escolhidas a dedo por serem muito amados e porque são pessoas que a gente pode chamar de amigos, né? A Cogel é sobre a nossa amizade com Jesus e quantas vezes Jesus bate a nossa porta na forma de um amigo querido. Então eu tenho muito prazer de apresentar aqui para vocês a nossa querida, a nossa amada Heloísa Silva, o nosso amigo de muitas e muitas e muitas Cogéis também, que é o Aloísio Silva, irmão da Elô. Essa família é uma família, assim, né, de nomes de peso. E o nosso queridíssimo Santana. Então, esses 3 entrevistados, eles foram escolhidos a dedo. Eu espero que vocês gostem muito, porque eu tenho certeza que eles vão trazer muita coisa bacana para a gente. Então, se eles quiserem já falar alguma coisa e se apresentar, fiquem à vontade, pessoal. Então, Elô, Aloísio, Santana, na ordem que quiserem, vocês são de casa. Brigadão, gente. Gratidão. Boa noite, galera. Tenho estado com vocês esses dias, mas eu preciso dizer que Conexão Etérea é Conexão Etérea. Para quem não me conhece, resume Elô, trabalhadora espírita, construindo o espiritismo na evangelização e sendo evangelizadora, também estudando, né, e participando da reunião mediúnica. Hoje estou aí trabalhando em vários campos, a gente vai conversar um pouquinho desses campos e daqui a pouco a gente se fala mais. Beijo! Beijo, Elô. Aloísio? Então, é um prazer estar aqui na Cogel, né? A Cogel que me lembra a nossa querida Beth, ela já veio me receber de antemão, foi ela que me trouxe para cá, e eu cheguei e aqui fiquei. Então é muito bom estar aqui, é muito bom reencontrar amigos, amigos de longa data, né? A amizade, o tempo amadurece e faz com que a gente ame ainda mais as pessoas, aprendemos a conhecê-las, vivemos momentos de alegria, de tristeza, de dor e de comemoração ao mesmo tempo, e o tempo nos alimenta, nos transforma. E é mais ou menos essa a minha relação com a Cogel. Eu sempre dou um jeitinho de dar uma passada na Cogel, ficar pelo menos um dia. Tia Cida me enche de serviço, Leandro também, então assim, é muito bom. E esse ano está sendo atípico, né? O ano passado, esse ano, e várias questões que a gente viveu, sobretudo a família Silva, né? E hoje eu experimentei algo muito diferente, porque eu fiquei durante o dia na Comerege, estou na Comerege desde ontem. Então eu, na hora do almoço, eu fui subir, sentei aqui às 7, levantei a 12:30, e aí subi, fui dar uma beijoca na Jailza, fui almoçar com o Vitor Hugo, depois fiquei namorando eles na piscina, não entrei porque não dava tempo, na parte da tarde eu tinha que voltar para a Comerege. Depois terminou a Comerege, eu fui de novo vi um pouquinho de série com ela, então esse misto de ausência e presença, né? Antes ela ficava e eu ia. Agora eu posso ir e, ao mesmo tempo, posso ficar com ela. São os benefícios da pandemia. E é isso, pessoal. Vamos conversar. Isso aí. Muito obrigada pela sua presença. E também eu tenho certeza que ela deve estar grata por poder ter o maridão aí do lado. E agora vamos de Santana, né? Essa pessoa que dispensa apresentações também. Como vão todos? Saudade de todos. Já vi alguns mandando no chat aqui.
mandando um Santana, como se estivesse gritando, como acontece no Conexão Etérea, que eu acho maravilhoso, quando nós entramos, eles gritam, eles vibram, eles aplaudem. Eu estou com muita saudade de todos, alguns eu continuo com contato, de vez em quando eu mando um oi, converso, mas é sempre bom reencontrá-los. É uma pena que, honestamente, é uma pena, que é de maneira virtual. Não vou fingir, não. Falar, não, é horrível. Mas eu entendo que é necessário. E, sendo necessário, nós vamos acolher dessa maneira. Morrendo de saudade de todos, revendo grandes amigos. E é o que o Aloysio falou. Como eu fiz amigos nessa Cogel? Poxa, foi no primeiro lugar que eu falei fora da minha região, foi em Minas Gerais, foi Leopoldina e foi numa Cogel. Então, só tenho a agradecer, mais nada. Muito bom, muito bom. Então, para a gente continuar, vamos de música mais uma vez? Cadê meu contra-regra colocando a música aí para gente? Mas quem atende é você. Tem amado para se viver contente, o poder ficar. Sentir a boa nova, energia que é nova, força de nos transformar. Venha logo, sem medo. Vem amar, começa a gente para se viver contente, novo poder suscitar. Vem sentir a boa nova, essa energia nova, força de nos transformar. Venha logo, sem medo. Vem amar. Espalhando harmonia, uma luz se acende, eu posso ver. Bem e o mal batem a porta, mas quem atende é você. Acontece quem para se ver contente, novo poder suscitar. Vem sentir a boa nova, essa energia que é nova, força de nos transformar. Venha logo, sem medo. Vem amar, essa gente para se ver contente, novo poder suscitar. Vem sentir a boa nova, essa energia que é nova, força de nos transformar. Venha logo, sem medo. Vem amar. Valeu, galera, que delícia, muito bom, muito bom. Então, gente,
Vamos dar prosseguimento. A gente vai falar hoje, né? O ponto central aqui do Conexão, o assunto central é como Jesus fala para nós, como ele traz as mensagens para a gente, né? Ele teve essa capacidade de trazer mensagens que têm uma atemporalidade, que a gente pode, durante todo o nosso processo aí de evolução, olha quanto tempo tem que ele reencarnou, interpretá-las e elas permanecerem atuais, apesar, né, de sabermos que o contexto da época era bastante diferente. Então, é disso que a gente vai falar. Para começar, né, para a gente poder contextualizar isso, lá no nosso evangelho, a gente tem um capítulo que é o capítulo 24, que ele fala sobre essa questão mesmo das parábolas, entre outras coisas, né? E lá diz, o próprio título do capítulo é esse: não coloqueis a candeia sob o alqueire. E aí, nesse mesmo capítulo, e aí a candeia a gente entende como conhecimento, e o alqueire seria algo que iria abafar, né, ou tapar essa luz da candeia. Mas, ao mesmo tempo, parece contraditório, né, que Jesus ele viva falando por parábolas. Então, eu queria chamar minha amiga Elô para falar um pouco sobre isso, até porque ela é pedagoga, para explicar um pouquinho para a gente sobre essa pedagogia, essa metodologia de Jesus para acessar a gente. Fala um pouquinho disso para a gente, Elô, querida. Então, primeiro agradecer esse povo lindo. Gente, eu estou me divertindo muito no chat. Cássia, separa meu picolé, que depois da live aqui eu vou passar na Congelanche e pegar meu picolé. E essa energia boa, né, bacana. Parabenizar aí a Priscila e a organização por garantir as diversidades nessa live. Eu preciso demarcar aqui. Olha aqui, eu, Aloísa Santana, é uma mesa das diversidades. Isso é muito importante quando a gente fala de Jesus e das parábolas. Pri, eu me lembrei de Amélie Boudet, que ela vai trazer para a gente. Adoro pensar que estrelas são furos na cortina do céu, que deixam passar, que ela vai falar, que deixam passar a candeia do alqueire. Então, quando ela traz lindamente, poeticamente, eu preciso demarcar aqui o quanto que a gente precisa estudar a Amélie Boudet, esposa de Kardec, que mesmo depois do desencarne de Kardec, ela deu prosseguimento ao espiritismo, e ela traz para nós uma linguagem poética que tudo tem a ver com as parábolas que a gente tem estudado nesses dias. Mas, como boa pedagoga, a gente tem que pensar na didática. Ou seja, primeiro pensar o que é uma parábola. Quando a gente vai para dicionários, e principalmente dicionários educativos, vai trazer para a gente que uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade. Uma verdade complexa. Traz também para a gente que são pequenas histórias que explicam um conceito usando princípios do dia a dia, ou seja, uma linguagem que traz para nós. Jesus ele foi tão didático, tão pedagogo por excelência, que ele utilizou a linguagem onde chega ao alcance de todos e todas, em qualquer época. E aí, para a gente entender, é importante, então, as parábolas, e esse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz para a gente pensar o quanto que nós precisamos ver o contexto em que Jesus esteve e para entender o significado hoje. Jesus traz uma metodologia que traz a prática do amor, a linguagem, olha as linguagens diversas que ele utiliza, e para mim um marco muito importante quando a gente se depara com as parábolas é o sentimento de compaixão. Marshall Rosenberg, no livro Comunicação Não Violenta, ele fala que o sentimento que mais une as religiões é o sentimento de compaixão, ou seja, o meu olhar para o próximo, para a próxima. Como eu tenho olhado? E também traz para a gente pensar o quanto que nós precisamos repensar essa ação que a gente fala, ó, eu te amo. O que é eu amar alguém?
O que é o ser amado por alguém? E Joana de Ângeles, né, quando ela vai fazer a relação do ser e o ter, ela traz para nós o quanto que nós precisamos trabalharmos o nosso ser, a nossa essência, para que a gente possa minimamente pensar no nosso processo evolutivo. Por enquanto, são essas contribuições. Passo aí de volta para a Priscila e daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Gratidão aí por me escutarem e por mandar essa energia tão gostosa. Ô, minha amiga, obrigada. A gente sempre espera, né, a sua fala, porque sempre traz muita coisa boa. E realmente, assim, a gente fica pensando que o quão amoroso foi da parte de Jesus trazer as parábolas, né, trazer a mensagem dessa forma, porque, do ponto de vista da comunicação, ele se fez entender para quem precisava. E não é só caridoso, é justo a gente trazer a mensagem de forma acessível, que aí o conteúdo realmente é o que vai fazer mais a diferença. Então, muito bom te ouvir. Vou passar, então, para o meu amigo Aloísio, e aí eu queria que ele complementasse, porque ainda nesse capítulo, a gente tem uma parte dele, né, que diz o seguinte, não vades a gentios. Mas isso parece muito estranho vindo de Jesus, porque ele acaba de dizer que o conhecimento ele não pode ser abafado, limitado a uma parcela pequena da população, um grupo. E por que não ir aos gentios? Fala um pouco para a gente, Aloísio, disso, por favor. Boa noite aí, os amigos congelistas. Gratidão aí pela oportunidade. Então, essa questão aí é uma questão realmente parece contraditório, né, com a perspectiva de Jesus. Tem algumas coisas do Evangelho que precisam ser melhor traduzidas. E a gente tem aí o Santana, né, o Severino Celestino. Aqui no estado a gente tem o Ademar Faria Júnior, que tem trabalhado aí nessas questões ligadas à Bíblia, ligadas ao Evangelho, ligadas às obras sagradas, né? Tem também o Talmud, a Torá, o Bhagavad Gita, etc. Então, a palavra, vamos tentar entender, começando pela fala de Jesus. Não vades ter com os gentios. Com significa dialogar, significa ter, significa estar, significa proximidade. E o papel dos discípulos de Jesus naquele momento era o espalhamento do Evangelho, o espalhamento da Boa Nova. Muito bem. E aí Jesus diz aos gentios, não. Só que, curiosamente, Paulo é conhecido como o apóstolo da gentilidade. Então, Paulo falava para os gentios. Então, Paulo, descumpriu a proposta de Jesus? Será? Vamos pensar primeiro pela palavra gentios. A palavra gentil vem de gens, que quer dizer família, que quer dizer grupo. Só que os gentios eram olhados pelos judeus com preconceito. Então, gentios para os judeus eram os não judeus. Ou seja, aqueles que não pertencem ao mesmo grupo, ao meu grupo. Ou seja, para os romanos seriam os bárbaros. Todos os povos que não comungavam com o ideal romano eram os bárbaros, os outros. E aí, esse embate de diferenças ideológicas desde aquela época. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Hoje a gente vê os embates aí no Brasil e no mundo, né? E vê claramente aí os dois grupos se debatendo. Porém, a palavra gentilidade, gentil, lembra gentileza. Olha isso. Gentileza gera gentileza. A pessoa gentil, eu tenho um amigo chamado Gentil, eu digo para ele, ele brinca, né? Quem nasce gentil, morre gentil. Eu digo, que bom, né? Então, gentil, gentileza, gente, individualidade.
é importante a gente respeitar as diferenças, a individualidade. O que é que Jesus quis dizer com isso? Os gentios, não vai dizer com os gentios, eles têm uma convicção própria. Eles têm uma cultura própria, não violente a cultura deles. Se os nossos irmãos missionários do passado pensassem nisso, não teria violentado a cultura africana, fazendo com que os negros tivessem vergonha de serem candomblessista, umbandista. Se dissessem espíritas para disfarçar uma cultura tão bela, tão profunda. Se os missionários tivessem ouvido Jesus, não teriam invadido as tribos indígenas e destruído essas tribos com doenças. Jesus não mandou levar doença para os índios com a ideia de salvar. Olha que ideia prepotente de salvar o outro. Não salvamos nem a nós mesmos, a nós mesmas. Então, não vá dizer com gentio, é o respeito à diferença. Respeita o outro. Ouça. Mas só fale se for convidado. Escute. Na minha profissão, eu sou treinado para escutar. Eu sou psicanalista, então meus ouvidos são... Então, eu aprendi um pouco a escutar. Isso tem me feito tão bem. Isso tem me feito compreender as diferenças. A maioria das pessoas que estão na minha geração não se comportam como eu. Eu sou uma exceção. Eu sou velhinho, estou com 58. A maioria é homofóbico, tem dificuldade de aceitar a diferença, acha que reclamar do racismo é mimimi, acha que a mulher tem que lavar a roupa e trazer tudo arrumadinho para o marido. Está lá atrás ainda. E eu, então, sou o esperto, eu sou o cara, não é nada disso. A minha profissão de escutar, Jesus foi muito bom comigo, me deu espiritismo, me deu o espiritismo que é ciência, né? Uma filosofia com ciência e consequências morais. Então, essa filosofia extraordinária que anda de braços dados com a ciência e me deu essa profissão em que eu posso escutar. Na sala de aula, durante 35 anos, eu não ia para a sala dos professores, os alunos não deixavam, que eu escutava. Eu escutava eles. Quando começava a segunda aula, a turma da segunda sala ia me buscar na sala da primeira, porque eu não saía de lá. Eu era o último a sair da faculdade. Assim durante 35 anos. Então, escutar. Respeitar. O que nós estamos precisando hoje é respeito. Respeito à diferença. Cada um tem a sua convicção. Um dia desses eu fui convocado, aliás, eu fui enganado por um casal. Eu não gosto de atender casal. Porque o meu medo como psicanalista é os dois saírem no tapa na minha frente e eu não saber o que fazer. Então, me dá um desespero só de pensar. Então, eu gosto de atender em separado. Quando posso, passo um para a Jailza, fico com um e tal. Independente de mulher ou homem. Às vezes a mulher fica melhor comigo, o homem fica melhor com a Jailza, não tem problema. Mas aí o casal, o que eles fizeram? Eles marcaram 2 sessões comigo. Primeiro ela, depois ele. O que ela fez? Ela articulou entrar os dois para ficar as 2 sessões. E aí a história era a seguinte, ela tinha prova material de que ele tinha traído ela. E ele jurava de pé junto de que não havia traído a esposa. E na minha frente, ele tentava convencê-la de que ele nunca traiu e que ela estava com problema mental, desqualificando o discurso dela. E ela tentava mostrar para ele que ela não era tonta e que ela tinha provas de que ele tinha traído. E apesar dessas provas cabais, ele não aceitava. E aí eu me lembrei de um diálogo que eu tive no debate com a Heloísa, numa live, e numa das falas da Heloísa, apareceu o seguinte, que a gente convence mais quando a gente se deixa convencer. Quando a gente ganha uma guerra no diálogo, a gente perde.
Porque o outro quer disputar. Quando ele percebe que você perdeu, aí ele mexe com a compaixão dele e ele começa a pensar no que você falou. E eu disse para eles, olha, falei para ele, você não vai convencer a sua esposa de que você não trai. Só o tempo vai fazer isso. Satisfaça-se em ser honesto, em respeitá-la. E ponto. Se ela vai reconhecer ou não, aí é uma questão dela. E disse a ela, e falei para ele, sua mulher, além de bonita, ela é muito honesta, muito inteligente. Então você não vai dobrar ela não, cara. Ele saiu daquela ideia de querer manipular a esposa. E disse para ela, por mais que você comprove, ele vai negar sempre. Porque é da ética do ser masculino. Negar, mesmo que seja cabal. Ele vai negar. Então, você não vai convencê-lo de que você tem a verdade. O tempo é que vai ajudar. Continue, se você quer manter o casamento, continue firme, mantendo seus ideais, não permitindo violência com você. Ele agora já sabe quanto custa. Ele já sabe o risco de te trair, que você pega. Mas se ele não te traiu, aí o tempo vai dizer. Então, a gente tem que perder tempo de tentar convencer o outro dos nossos desejos. Encerrando essa minha introdução, Jacques Lacan, o eminente seguidor do Freud, pai da psicanálise, Lacan dizia que ele era freudiano, quem é lacaniano, Lacan disse, não, eu sou freudiano. Lacan disse o seguinte, desejar, o desejo do outro é alienação. Nós nos identificamos pelos desejos que temos. Eu identifico a Heloísa pelos desejos dela. Eu identifico Santana pelos desejos dele. Eu identifico a Priscila, o Leandro, a linda Liz lá com a Nayara e com a Maiara e com o nosso amigo, com os desejos deles. É o desejo. Os desejos do Saulo me diz quem ele é. Os desejos da Cassiana me diz quem ela é. São os desejos. Então, eu não posso querer que a Priscila deseje o meu desejo. Porque se ela fizer isso, ela deixará de ser a Priscila. Então, na relação com o outro, respeito. Não vá de ter com gentios. Respeita a gente. O outro é gente, como você. Ele tem sonhos, como você. Ele tem desejos, como você. Vai lá. Escuta eles. Agora, Paulo foi. Primeiro ele escutou, depois ele falou. Obrigado. Muito obrigada, meu amigo. Perfeito. O pessoal aqui está no chat super elogiando. Realmente, sim, respeito acima de tudo, né? Se a gente tivesse entendido isso há mais tempo, quantas tragédias a humanidade teria evitado. E agora, para encerrar esse primeiro bloco, eu vou passar para o meu amigo Santana. E eu já vou dizer de antemão, e ele sabe disso, que a pergunta, ela não foi feita ao acaso, ela foi totalmente direcionada, ela é uma pergunta capciosa, porque eu sei que ele vai saber o que fazer com ela. Então, eu queria que você me respondesse para todos nós aqui, Santana, sobre a parte final desse capítulo, né? No capítulo 24 do Evangelho, quando Jesus fala que aquele que quer salvar sua vida a perderá. O que você acha que ele quis dizer com isso? Conta pra gente. Vamos lá. Realmente capciosa, mas obrigado pela pergunta. Eu começo citando um texto muito importante, muito interessante, a primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, ao capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios 15, 19. Paulo dá um tapa de luva nas pessoas. Ele diz assim, aquele que procura o Cristo para resolver problemas somente desta vida, estão entre os mais miseráveis de todos. Então, quando o texto ali de Marcos, né, vai citar, Mateus também, capítulo 16, ali nós estamos falando de Marcos, capítulo 8, quando Jesus toca nessa história da vida, ele está falando da vida, dessa vida do dia a dia nosso, porque nós temos um hábito de traduzir porcamente a Bíblia, né, como a Luiz falou, eu sou adepto de buscar uma tradução correta, e o texto grego que Jesus usa para dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele não fala carne. Ele usa a palavra hebraica, a palavra grega sarkés,
que é variante de sarkos, quer dizer carne com sentido de natureza humana. A carne com sentido de corpo é a palavra grega soma. Então, a tradução correta seria: o espírito está pronto, mas a natureza humana é fraca, e não a carne é fraca. Então, Jesus está tratando exatamente dessa vida baseada na natureza humana, dos nossos anseios, das nossas paixões, dos desejos desregrados. Esse tipo de vida. Se eu não abro mão deste tipo de vida, eu não consigo a vida que eu pretendo, a vida do Espírito, que é eterna, que é das características propostas pelo Evangelho do Cristo. Se eu quero defender este ponto de vista, este tipo de vida, se eu quero me manter como eu estou, então eu vou perder essa vida, porque essa vida não tem continuidade para o futuro. Diferentemente da vida que Jesus me propõe, porque ele vem falar, inclusive, com aquela mulher ao poço de Jacó, que eu vou lhe oferecer de uma água que matará sua sede pela eternidade. Ou seja, Jesus está falando do conhecimento. O conhecimento vai matar esses anseios, essa sede. Então, ali no texto de Marcos, capítulo 8, e no texto de Mateus 16, que é essa referência, né, que o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo cita, Jesus está falando sobre isso, ou seja, trazendo para os dias atuais. A pessoa quer viver uma vida desregrada, só de curtição, só de balada, e vai deixando os estudos de lado, vai deixando o conhecimento de lado. E é interessante porque nós, como espíritas, entendemos e defendemos a ideia de que tudo aquilo que eu sou, eu levo, mas tudo aquilo que eu tenho, eu vou perder, vou deixar para trás. Até o meu corpo é algo que eu tenho, que ainda que por empréstimo, mas eu tenho, ele não é meu, ele não sou eu, ele fica. A única coisa que vai sou eu. Então, quando eu digo que o indivíduo estuda, ele busca cultura, ele busca desenvolver a capacidade cognitiva, ele busca desenvolver, de alguma maneira, o seu consciente intelectual, ele busca crescer na evolução intelectual e também na moral. Lembrando que Paulo de Tarso fala das 3 maiores virtudes, ele deixa muito claro que a maior de todas é a caridade, que é o filéu, que traduz por amor, mas também o amor de caridade. A caridade também. Então, se o indivíduo não evoluir desta maneira, que quando ele faz isso, quando ele busca isso se torna parte de quem ele é. Então, eu não sou uma pessoa com cultura na área de teologia. Eu sou culto na área de teologia. Eu não tenho essa cultura, porque se eu diz que eu tenho, ela vai ficar para trás. Aquilo que eu tenho pode me ser tirado a qualquer momento, mas aquilo que eu sou nunca vai me ser tirado. Se eu não permito que aquilo comece a entremear as minhas ideias, que aquilo comece a fazer a transformação essencial, que é a reforma íntima, se eu não conseguir, se eu não permitir me elevar, evoluir, toda essa vida que eu defendo só de curtição, só de deixar para lá, e vamos seguindo a onda, nós vamos perder a oportunidade de ouro. Então, Jesus falava naquela época já, para as pessoas aprenderem a respeitar o outro, a respeitar o direito do outro, claro, mas assim como hoje também. Eu costumo dizer o seguinte, a Elô sabe, o Luiz sabe, outros também sabem, ser humano para mim não tem cor, entendeu? Tem caráter. Então, se o cara é mau caráter, para mim a cor da pele dele não tem a menor interferência. Me importa se ele tem caráter ou não. E eu, como todos aqui que estão ouvindo me conhecem, eu também não finjo para ninguém. Se a pessoa é mau caráter, eu prefiro a distância, honestamente. A Bíblia diz que eu devo amá-la, não diz que eu devo gostar. Gostar é sabor. E tem gente que tem um sabor ruim. Entendeu? Então, não vou fingir que bonitinho. Não. Se é mau caráter, eu prefiro longe de mim, mantendo a ideia de que vou instruí-lo a cada tempo ajudando. Mas o convívio próximo, não. Só se for com a intenção de ajudá-lo a caminhar. Mas jamais para corroborar aquele tipo de atitude. Então, se o indivíduo chega e fala, eu faço isso, o que você acha? Você quer realmente saber o que eu acho? Porque eu não sou juiz da vida de ninguém. Você está pedindo a minha opinião. Se você está pedindo, eu vou dar. Eu prefiro ficar na minha. Mas se você pedir minha opinião, eu vou dar. Não, pode dar sim. Eu acho que você está fazendo, está errado. Por quê? Porque você está destruindo a oportunidade de ouro que Deus te deu. De ser melhor, de ser feliz. Então, o indivíduo que fica, não, que eu uso droga só para não sei o quê, para relaxar e tal. Beleza, seu direito. Mas entenda, para relaxar não preciso usar droga. Eu relaxo e nunca usei. Então, não vejo necessidade. Para mim, é só um argumento bobo de alguém que não tem condições de parar para pensar, falar assim, vamos ser melhor? Vamos ser melhores?
Vamos buscar o Evangelho do Cristo? Vamos entender que em nenhum momento Jesus fala que a gente não pode se divertir. É isso que eu não consigo entender. Em nenhum momento Jesus disse que eu não posso. Eu não posso sorrir, pelo contrário. Ele quer que nós estejamos sempre sorrindo, sempre felizes. Agora, que tipo de vida eu quero para mim? O imediatismo da vida moderna, de uma sociedade líquida, como já foi dito por Bauman, de relacionamentos líquidos, baseado no argumento de Bauman, ou eu quero algo realmente efetivo, algo que me acrescente. Eu quero uma companheira mesmo, ou eu quero só alguém para dizer com quem eu estou? Eu quero alguém para me ser companhia. Eu quero alguém para estar do meu lado, viajando comigo, na minha vida, e eu na vida dessa pessoa, colaborando um com o outro para que ambos cresçam. Agora, fiquei. Não vejo nenhum tipo de vantagem. Se a pessoa quer defender esse tipo de vida, não há nenhum problema, Jesus deixa claro, mas ele vai perder a oportunidade de evoluir. Claro, em algum momento ele vai evoluir, mas vai se atrasar, vamos dizer assim. Então é isso que Jesus quis dizer àquela época e trazendo para os dias de hoje. Tá bom? Perfeito. Isso aí. Muito bom. Galera, eu quero que vocês já vão se preparando, porque mais adiante vocês que vão fazer as perguntas. Então já vão anotando aí, ó, para essa galera que eles têm condições de esclarecer muita coisa. Por agora, eu vou chamar a música novamente, agora a nossa querida Eliane Dias. Então, Contra-regra, com você. Imagine que você entrou numa embarcação. E lá você teve a oportunidade de encontrar seus amigos, familiares, que há tanto tempo não os via. Você dá um abraço bem apertado, como quem estava com saudade há tanto tempo. E agora você pode olhar para o horizonte. Então zarpamos rumo ao grande mar, atravessando o estreito do olhar. Deixei meu velho cais, no qual eu vou chegar. Enxerga que não há linha no horizonte, não há incompreensível, além do que é visível, sentir o sol no mar, do mar, o sal das nossas lágrimas, herdeiros da eternidade. Além da vida, não morte, mas imortalidade. Além da vida, não a morte, amada, imortalidade. Além da vida, não a morte, amada.
terra do céu, pois nada separa a terra do céu, pois nada separa. Arrasou! Direto de Nova Venécia, Espírito Santo, para brilhantar nossa Cogel com muito carinho. Ela vai ficar muito feliz com os comentários aqui no chat. Galera, então olha só. Vou seguir com os meus convidados, nossos convidados, para mais uma rodada de perguntas. Enquanto isso, vão anotando aí as perguntas de vocês. Eu queria ir direto para uma parábola que eu acho que tem muito a ver, principalmente porque eu sei que essa pessoa trabalha essa parábola aí em situações diversas, com o meu amigo Santana, mas que todos vão poder falar sobre ela, porque é uma parábola que tem uma profundidade muito grande, que é a parábola dos talentos. Então, eu queria primeiro perguntar, né, para o Aloísio, vou direto no Aloísio, o que são os talentos, Aloísio, na visão espírita, para a gente poder ficar mais contextualizado aí com o sentido da parábola? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, os talentos, se a gente traduzir para o significado literal, fica fácil, né? Talento são as nossas aquisições intelectuais, morais, né? As aquisições intelecto-morais. Como Santana disse, eu não estou teólogo, eu sou teólogo. Então, é uma aquisição. Na próxima encarnação, o Santana vai renascer médico. E aí, enquanto ele vai analisando o seu paciente lá, colocando lá, ouvindo o coração do paciente, ele vai falar, você sabe que Deus... Aí o cara vai dizer, mas você é pastor ou você ou é médico? Né? Porque já passa a fazer parte do Santana. Então a Eliane canta brilhantemente. A gente fala, nossa, eu daria minha vida para cantar como a Eliane, mas ela já deu, você não fez grande coisa, não faria grande coisa, não foi o que ela fez. Você acha que ela já nasceu pronta? Essa voz maravilhosa que desponta desde a infância nas mocidades espíritas e que atravessa esse talento que balizou assim a Eliane, sabe? Ela teve a oportunidade de cair para outros aspectos, né? Porque como cantora, ela podia caminhar em direção à música do mundo, que estimulava a bebida, que estimula as drogas. Mas ela preferiu ser fiel ao espiritismo, que já é um talento, ela não precisa. Ela não precisa ser famosa, não precisa desenvolver. Ela já tem se desenvolvido. Então, eu lembro de uma conversa que nós tivemos, ela disse, Luiz, eu quero ser espírita, eu não quero deixar de ser espírita, eu não quero esquecer o que eu aprendi no meu lar, com meu pai, Robson, e com a minha mãe, Laura. É um talento. Entendeu, Priscila? Talento, a gente tem talento. A pessoa que canta, a pessoa que fala, que escreve, já viu como é que é escrever? Eu acho que a internet do Aloísio deu algum problema. Então, eu vou dar um tempinho, daqui a pouco ele pode voltar e aí a gente continua com ele.
Vou passar para a Elô, tá tudo em família, né, Elô? Então, eu queria que você respondesse para mim, minha amiga, para nós, né, no caso, qual é a nossa responsabilidade em relação aos talentos que nós temos, que nos são concedidos ou que são conquistados? Qual é a nossa responsabilidade em relação a isso? Então, primeiro eu preciso dizer que a parábola dos talentos é uma das minhas preferidas. Minhas também. E traz a responsabilidade em relação aos talentos que nós recebemos. A Eliane, lindamente, ela vai trazer um contexto do mar, amar e imortal. E o quanto que essas coisas se juntam no mesmo ser. Eu acredito, né, e isso também está na própria parábola, que Deus dá talentos em conformidade com a nossa capacidade. Então, e aí quando a gente estuda as inteligências múltiplas, né, ou as inteligências emocionais, a questão socioemocional, a gente começa a entender, a partir do espiritismo, que alguns e algumas de nós nascem com determinados talentos. Mas se a gente, até porque construção de vidas passadas, mas se nós não investirmos nesse talento, provavelmente chega um tempo que a gente acaba perdendo esse determinado talento. Eu vou citar como exemplo o meu próprio filho, o Luiz Antônio, que ele tem uma inteligência matemática que começou a se mostrar desde os 4 aninhos. E a gente começou, né? Ele estudou em escola pública de Vitória, e a professora identificou ele como altas habilidades. Encaminhou para um grupo de altas habilidades, Luiz Antônio foi avaliado, foi trabalhado muito pela professora de educação especial, formada em altas habilidades, e isso foi despertando nele as inteligências que provavelmente ele teve em outra vida, e principalmente a inteligência matemática. Luiz Antônio conclui o ensino fundamental, ele faz provas, e é incrível que ele passa em todas as provas, tirando média acima de 90. Nós optamos por uma escola particular, né? E bolsa de 100%, e imediatamente ele recebe bolsa também do Kumon. Então, ou seja, uma inteligência que foi trabalhada, e a gente estimula ele, né, a estudar matemática. Para nós, quando a gente se depara com a parábola dos talentos, é um convite a cada um de nós a estudarmos mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Como diria Santana, e a Bíblia também. Porque se a gente não estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, não estuda a Bíblia, a gente vai ficar confuso na hora das parábolas. E a gente precisa entender e não pegar trechos. A gente precisa ler o contexto. Algumas pessoas pegam trechos do Livro dos Médiuns, citação de Kardec, e fala que Kardec é racista. Mas se a gente estudar todas as obras de Kardec, nós vamos perceber um outro contexto. Então, não dá para pegar um fragmento e analisar. Mesma coisa com as parábolas dos talentos. E aí, vários dizeres nossos, várias falas, a gente precisa ressignificar a partir, né, desse estudo do Evangelho e a partir desses talentos que recebemos. Eu sou espírita de nascença, mas eu tenho 20 anos na militância do feminismo, dos direitos humanos e nas pautas antirracista e, principalmente, e, na verdade, também na defesa da população LGBTQI+. Algumas pessoas acham que essas pautas se desconectam do Espiritismo. Não, essas pautas se conectam com o Espiritismo. Qual foi a relação de Jesus com Maria de Magdala? A gente poderia citar aqui várias relações. Como se Jesus estivesse aqui presente, quais as relações ele estabeleceria com a inclusão? E aí, trago também para a gente pensar tempos e espaços da casa espírita, onde a gente precisa aprender com as juventudes, plural, porque são várias formas de ser jovem, com a população idosa e com muitas outras populações.
nesse momento, 2020, eu fiz várias lives com os grupos de mocidade, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Leopoldina, né, Belo Horizonte, algumas cidades do Rio de Janeiro, e a gente percebe, e eu preciso dizer, eu percebo que quanto mais estou com eles, mais eu preciso aprender. Então, a juventude, ela precisa ser potencializada na casa espírita. Quais trabalhos nós damos? Allan Kardec, né, ele vai trazer o diálogo com uma jovem, antes de 18 anos, identificando uma média potente. E, falando em casa espírita, a gente precisa pensar, quais espaços que eu dou para a população pobre? Que algumas pessoas falam assim, na hora da entrega de cesta básica, chegou atrasado, eu não vou dar a cesta básica. Ok. E o espírita que chega atrasado para tomar o passe? Na hora do passe, também nega o passe? Então, às vezes, é olhar para um e olhar para o outro diferente. Então, se tem pessoas que vão para a casa espírita só por causa da cesta básica, temos pessoas da casa espírita que só vão por causa do passe. Então, nós precisamos trabalhar as diversidades aí, entendendo. E aí, a partir da responsabilidade em relação aos talentos, a gente pensa o quanto que nós, enquanto espírita, precisamos avançar nas lutas antissexista, antimachista, antirracista. O Anderson, ele provocou no chat, aliás, gente, o chat está uma delícia. Santana, você não quer saber o que o povo está falando de você aqui. Está uma delícia o chat. A energia espiritual está bacana e as brincadeiras, eu tenho certeza que o WhatsApp aqui não está dando problema para a gente. Porque eles estão interagindo. Algumas pessoas falam, dá voz. Não, é permitir as falas. É abrir a escuta, porque as vozes, as pessoas já nascem com voz. E aí precisamos pensar, né, quem são os assistidos, quem são os trabalhadores, qual é a nossa responsabilidade social enquanto espírita. O que me cabe deste latifúndio? E a gente precisa pensar sobre isso. Então, como é que lidamos com a violência contra as mulheres? O extermínio da juventude negra, com a violência sexual contra criança e adolescente, população LGBTQI+, que está sendo assassinada. Se não nos incomoda, se está tudo bem, nós não somos espíritas. A gente precisa trazer isso, a nossa responsabilidade e o amor ao próximo. E aí, Pri, para concluir, eu trago aqui o Emicida. Gente, eu tenho curtido vários vídeos, sigo o Emicida. Ele vai trazer para nós, olha só, você é o único, e eu vou acrescentar aqui a única, representante da face da Terra. Se isso não fizer você correr, chata, eu não sei o que vai fazer. Se tudo que está acontecendo no mundo não trouxer reflexão, que nós precisamos mudar as nossas posturas, os nossos olhares, tem algum problema conosco. É isso, Pri, tem muita coisa para falar, mas aí eu vou falando a partir do momento que você voltar a falar. Gratidão aí, povo. Gratidão é toda nossa, sempre perfeitas as colocações, então, assim, só agradecer mesmo. Emicida, maravilhoso, adorei a citação. E aí, então eu vou passar para o Santana, vou esperar o Aloysio voltar, se ele ainda tiver como voltar. Vou passar para o Santana. Eu tinha programado para ele a pergunta se é possível que a gente perca algum talento, porque o medo do homem que tinha seu único talento e enterrou era perder. Mas eu acho que ele tem mais a dizer do que isso sobre essa parábola. Então eu quero que ele nos explique isso e que ele possa ir dançar para a sociedade ver, porque ele está sendo aqui, né? O ego dele vai ficar assim, exultado depois que ele lê as mensagens no chat. Ele vai inflar. Eu quero muito que ele fale sobre essa parábola para a gente também. Com você aí, Santana. Valeu, Pri. Priscila, o que acontece? Os talentos, o Aloysio estava explicando, né? Talento era o nome de uma moeda,
naquela época também, o nome que se dá, portuguesado para essa moeda, mas também há uma referência, obviamente, Jesus está usando parábola. O que é uma parábola? Parábola é um estilo literário. E, nesse caso, o judeu usa muito esse estilo literário naquela época. Só que, em hebraico, se chama midrash, que é a mesma coisa que parábola. É uma história, não é história com H, uma história com E. É uma ficção, mas que busca trazer sempre um contexto moral. Por exemplo, o livro de Jó, como um todo, para o judeu, ele é uma midrash. Ele é uma parábola, o livro todo. E nós vemos Jó sendo testado, torturado, e daqui a pouco ele sempre mantendo-se fiel a Deus. O Senhor dá, o Senhor tira, e até que em algum momento, o que está lá na Bíblia, que o diabo desiste, e Deus então entrega tudo em dobro para Jó. É uma parábola, obviamente, porque quem é que vai aceitar que se mate os próprios filhos para depois Deus dar o dobro de filhos? E os que morreram? Quer dizer, não tem lógica, né? Então eu vou matar os meus filhos, os 3 filhos que eu tenho, Deus mata, e depois ele me dá 6. Isso não existe. Então, obviamente, é uma parábola mesmo. E a ideia da parábola é trazer um cunho moral. Sendo assim, o que Jesus trabalha na parábola dos talentos? Que o indivíduo que recebe talentos e que põe em prática, ele tende a amplificar aquela riqueza, amplificar o seu conhecimento. E por que falar, mas ele tinha 5 talentos e entregou 10? Por quê? Porque faz parte do talento, que são os dons, e Paulo de Tarso também vai falar nesses dons, que faz parte dele ser amplificado e ser passado à frente, ser despertado no outro. O indivíduo, muitas vezes, você sabe disso como professora, Priscila, Elô também como professora, assim como eu somos professores, que muitas das vezes nós, professores, nos inspiraram a ser professores. Não necessariamente nós ingressamos nas universidades, nas nossas faculdades, nas nossas cátedras, nas nossas cadeiras, as disciplinas que nós defendemos, com a intenção de lecionar. Nós fomos despertos em algum momento, alguns de nós fomos despertos em algum momento, falaram assim, eu quero passar isso à frente, essa grandeza, essa coisa maravilhosa que é aprender. Eu tenho um grande amigo, que aqui de Volta Redonda também, ele é teólogo também, que ele diz o seguinte, aquele que desiste de aprender perde o direito de ensinar. E eu sou adepto dessa frase mortalmente. Essa frase, se eu pudesse, eu tatuaria no peito, nas costas e nas costelas. Mas de qualquer lado que alguém me vê, enxergar essa frase, que eu concordo plenamente. Sendo assim, quando Deus entrega talentos, ele entrega dons, ele pede, no caso ali, a referência através de Jesus, ele pede para que isto seja aplicado, investido. Como é que eu invisto o meu talento? Fazendo com que ele se desenvolva, mas também promovendo o desenvolvimento do outro. O indivíduo que vai fazer, como você me disse, que a pergunta inicial que você tinha para mim é de perder o talento, perde sim, quando eu sei que tenho e não ponho em prática. Eu, às vezes, Priscila, já falei isso em algumas... Tem uma palestra que eu faço, um tema específico que eu faço, que eu falo sobre isso, que eu pergunto ao público, quem é que é inteligente? E algumas pessoas levantam, eu levanto o braço também. E aí, logo depois eu falo, olha, eu sou inteligente, eu sou muito inteligente, mas eu não sou um gênio, tá, gente? Mas por que eu não posso exaltar as minhas qualidades? Eu tenho que exaltar só os meus defeitos? Ah, porque eu sou orgulhoso. Ah, não, eu sou inteligente. E eu gosto de pensar em gente inteligente, eu cresço com isso, eu evoluo com isso. Só que também entendo que ser inteligente, se nós não soubermos levar de uma maneira tranquila, nós vamos querer forçar que o outro aprenda na mesma velocidade. Nós vamos ficar tentando atropelar o tempo do outro, por causa exatamente porque nós conseguimos raciocinar ou analisar rapidamente, de alguma maneira. É o que Elô falou das várias inteligências distintas. O indivíduo que é um artista nato, tem inteligência artística, ele vai virar para o cara, não é possível que você não aprendeu a dar uma pincelada dessa maneira. É possível sim, porque cada um tem o seu tempo de maturação, cada um tem o seu tempo de aprendizado, e muitas vezes nós erramos em não saber deixar esse tempo. Mas nem por isso eu devo desistir. Existem pessoas, eu falo que eu tenho o dom de mestre, assim como você, Priscila, como Elô, porque nós aprendemos com facilidade e pelo relato que nós temos dos jovens, também ensinamos com facilidade. Pelo menos é o relato que eles nos passam. Estou mentindo? Eles falam, nossa, adoro te ouvir, eu entendo tudo que você fala. Nós ouvimos isso, então nós temos o dom de mestre. Se eu tenho dom, eu tenho que aplicá-lo, eu tenho que desenvolvê-lo. Mas eu poderia falar assim, não, sei lá, tem gente melhor que eu, tem gente muito mais tranquila que eu. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito radical e eu não tenho nenhum problema em assumir isso. É uma falha que eu tenho.
e eu vou aprender com o tempo. O tempo, como diz Einstein, o tempo é uma invenção nossa. Então, a experiência está a meu favor, eu vou evoluir. Mas eu sou muito radical. E eu entendo o seguinte, se você tem o dom, você tem que pôr em prática. É simples. Então, a reclamação que Jesus está fazendo naquela parábola é que o indivíduo se viu no dom e começou a achar que tinham outros que poderiam tomar esse dom dele, ou ele simplesmente se achou incompetente para colocá-lo em prática, para investir esse dom. E ali fala de investimento, mas não é investimento moeda, investimento financeiro. Investimento na prática daquele dom. Então, se o indivíduo detém um dom, qualquer um que seja, ele deve praticá-lo. Trazendo para os dias de hoje, você que está me ouvindo, se você nos ouve falando e fala, nossa, como é bom te ouvir, como eu já vi no chat aí rapidamente, nossa, falou muito bem, belas palavras. Pois é, nós não fomos criados diferente de você. A doutrina espírita é muito clara em dizer que todos, sem exceção, somos criados simples e ignorantes. Então, em algum momento, nós escolhemos aprender, nós escolhemos passar à frente. E se você consegue reconhecer em nós, na Elô, no Aloysio, na Priscila, em mim, em tantos outros que passam por aqui, essa facilidade no aprendizado, essa facilidade em passar a informação, é porque você detém esse dom também. É muito fácil identificar o dom quando ele faz parte da minha coleção pessoal. Então, ponham em prática. Ah, mas eu, por exemplo, eu afirmo isso categoricamente, pessoalmente, publicamente, em todas as vezes que eu tenho oportunidade. Minha vara de medida, o meu cânon, se chama José Raul Teixeira. Eu quero ser, um dia, um orador tão bom quanto o Zé Raul, mas também tão humilde quanto ele. E eu já calculei mais ou menos o tempo que eu vou levar. Eu vou levar ainda mais umas 10 encarnações para ser bom como ele e 20 para ser humilde como ele. Porque ser humilde é mais difícil. Então, por isso que a Priscila falou, já me preparou para eu não inflar. Ela falou, não infla, então já até fica um espetinho aqui na costela, mas nós temos certos dons, põe em prática, você que está nos ouvindo, põe em prática o dom que você tem. Ah, poxa, eu gosto muito de cozinhar, vai lá, vai ver se você sabe mesmo, vai aprender, de repente você vai descobrir que você é um excelente cozinheiro, vai ser um chefe de cozinha maravilhoso. E você que é mulher também gostaria de ser chefe de cozinha, eu tenho uma amiga aqui de Seropédica, que ela porque, não, chefe de cozinha são homens, é conversa fiada. Isso aí é só uma maneira de você mascarar um dom que você tem. Ah, não, mas fulano é melhor que eu. Ah, mas sempre existirão pessoas melhores. Mas por que eu não vou abrir mão da oportunidade de falar? Eu poderia dizer assim, olha, Priscila, eu te agradeço o convite, mas tem gente melhor que eu para falar sobre isso. E tem mesmo. Eu não tenho nenhum problema em assumir isso. Mas uma oportunidade foi oferecida para mim, agarrei com unhas e dentes, na hora. E se me tomar, eu vou ficar aborrecido, porque é minha. Ah, mas porque, sei lá, de repente ofereceram para outras pessoas, eu não estou nem aí. Estou me lixando para isso. Chegou na minha porta a oportunidade, ela é minha. E eu vou abraçar e vou pôr em prática. É isso que nós temos que aprender para os dias de hoje. Se você tem o dom, põe a boca no trombone, vá falar. Vá fazer. E outra coisa, só corrigindo um provérbio antigo, que só para dar voz a isso que eu estou dizendo, tem um provérbio que as pessoas distorceram de uma maneira assim, absurda. Quem tem boca, vai a Roma. Não. Quem tem boca, vaia, do verbo vaiar, Roma. Ou seja, quem tem boca, que demonstra a sua reprovação. Agora, eu preciso dizer que sim, tem, como a Luísa falou, dessa divisão de política e tal. Gente, não vou entrar nesse mérito. Você sabe que eu não fujo de nenhum tipo de diálogo. Poderíamos marcar outro dia para falar, mas eu entendo o seguinte. Nós, espíritas, temos que lembrar de todo o coração que todos nós erramos. Então, se o indivíduo votou errado, ele não é meu inimigo. Ele é apenas alguém que cometeu um erro. Porque o indivíduo que acha que ele não erra, que o outro votou errado e não merece mais a minha amizade, que bom que ele não estava junto de Jesus quando aquela mulher seria apedrejada. Porque aí ela seria apedrejada, porque o indivíduo acha que ele não comete erros. Todos erramos. Então, aprendam a entender que é muito mais importante nós do que uma ideia do indivíduo. Então, quer dizer, se o mensageiro traz uma mensagem a ele que deve ser executado, a história demonstra que não. Deve-se reprovar a mensagem, nunca o mensageiro. Então, se um carteiro traz uma dívida que não é minha, que foi cobrada ilicitamente, eu vou matar o carteiro? Não. Eu vou receber a mensagem e vou buscar os meios judiciais para resolver. Mas eu vou ficar com raiva do carteiro porque ele me trouxe uma cobrança indevida? Não, a função dele é só trazer a mensagem. A mensagem pode ser aceita ou não.
mas eu não posso matar, não posso brigar com o mensageiro. Então, lembrar que um dos dons que são muito importantes é esse dom de mestre. É o dom de passar à frente, de ensinar, de fazer refletir. E eu entendo e defendo, todos que estão aí me conhecem, sabem que eu defendo que o estudo é essencial. Não tem como você não estudar. Existem várias formas de estudar, mas só tem uma de aprender, estudando. Então, ponha em prática o seu dom, faça uma elevação espiritual, moral, intelectual, cresça e ajude e faça com que as pessoas também se cresçam e evoluam. Albert Schweitzer disse certa vez, eu acho espetacular, e encerro a minha fala com a fala dele, ele diz assim: o exemplo não é a melhor forma de ajudar alguém, é a única forma. Então, vamos ser exemplo para esses jovens que estão aí, que nos amam tanto, que sempre demonstram carinho para nós, por nós, e vamos fazer com que eles também sejam pessoas que vão receber esse mesmo nível de carinho, essa mesma alegria de estar presente como nós temos. Então é isso, sejamos nós exemplos. Este que é o nosso ideal. Então, não enterre o seu talento, ponha-o em prática, amplifique-o, torne-o maior, dobre-o, e então entregue para Deus. Como que vai entregar para Deus? O que fez o talento que lhe entreguei? Pratiquei, meu Senhor. Pus conforme o meu limite, mas dentro do meu limite eu pus em prática aquilo que o Senhor me deu, que o Senhor me emprestou. E eu imagino que Deus vai dizer, então, já não é mais empréstimo, agora é seu. Valeu. Muito lindo, meu amigo. Obrigada de coração. Queria convidar o Aloísio, para caso ele queira complementar a fala dele, que ele caiu na hora que ele estava falando. Eu só quero lembrar nessa questão do talento, Jesus. Porque o talento é um tesouro, como diz o Santana muito bem, o talento era uma moeda. E o entesouramento é a guarda, o uso da moeda. A pessoa enriquece usando a moeda. Como foi traduzido moeda para as questões intelecto-morais, eu quero lembrar Jesus que o verdadeiro tesouro é a respeito da resposta do Santana, né? Porque ele falou de perder o talento. E aí é importante essa questão, porque vai perder, porque ele vai dizer, o verdadeiro tesouro é aquele que a traça não corrói. Traça, as questões materiais não vai destruir. De novo? Ah, não, voltou. A ferrugem não destrói. E os ladrões não roubam. E aí o próprio Jesus vai dizer em outro momento, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então é no exercício do talento que está o nosso coração. Se eu me dedico ao talento que tenho, a advocacia da Maiara, a contabilidade do Saulo, a psiquiatria do Leandro, a psicanálise, a magistério da Elô, a veterinária da Pri, se eu me dedico ao meu talento, lá está o meu coração. Mas se eu não dedico, também lá está meu coração. Não é à toa que se multiplicam os casos de ansiedade, de depressões. São pessoas frustradas que colocaram o tesouro da terra, ou seja, a traça corrói, a serviço do talento. Nem sempre seremos remunerados pelo que fazemos. A remuneração é uma consequência. Eu digo o seguinte, eu me divirto sendo professor. E ainda recebo para isso, você acredita? Eu adoro ser psicanalista. E ainda ganho para isso. Isso que é interessante. Eu adoro ser espírita. E ainda ganho para isso. Mas é outra moneda. É outra moeda. Ok? Então, nós vamos... Roubão aí. Nós seremos remunerados de acordo com o nosso empenho.
Então é preciso, onde é que está seu tesouro? Está enterrado, como diz Santana? Se está enterrado, você vai perder. Vai perder para depressão, vai perder para o síndrome do pânico, vai perder. Onde é que está o seu tesouro, o seu talento de ser um bom companheiro, um bom marido, uma boa esposa? O que é ser bom marido? É permutar com a outra ou com o outro, porque temos os casais homoafetivos. Essa troca, esse enriquecimento, o que identifica a vida dois, a vida conjugal? A admiração, né? Eu sou apaixonado, admirado demais pela Jailza. Gente, Jailza é a melhor psicanalista do mundo. Se eu pudesse fazer análise com a minha esposa, eu faria com ela. É um amor. Eu acho a Elô uma pedagoga top. Entende de legislação como ninguém. Se eu fosse diretor de escola, quando a Heloísa chegasse, eu já ficaria com medo, porque ela entende de lei. Então, dizer, está tudo certinho? Eu acho Santana o cara na área da teologia. Eu abro a boca para todo mundo. Você sabia que a gente tem um teólogo espírita? O cara diz, mas isso não é possível. É possível, cara, ter um teólogo que é espírita. É mesmo? Deve ser uma maravilha ele interpretando a Bíblia. Sim. Sabia que eu tenho uma amiga que é veterinária? É mesmo. E ela é espírita. É verdade. Então ele deve saber para onde vai meu cachorrinho quando ele desencarnar, Luiz. Sabe? Chamei a Priscila e o Tiago para fazer uma palestra sobre animais no mundo espiritual. E a mulher chorou ao ouvir e falou, ai, meu Deus, agora até ouvi. Até lembrei do meu gatinho. Entende? É talento. Não dá para a gente enterrar. Se você enterrar o seu talento, diz o Santana, vai perder. Vai perder. Enterra não. Enterra não. Se você gosta de pintar, pinta. Se você gosta de dançar, dança. Se você gosta de fazer comida gostosa, faça e me convide, porque eu gosto de comer. Eu tenho esse talento, né? Eu como que é uma beleza. Então, exercite o talento. Faça com amor. Porque quando a gente faz com amor, a gente nem faz questão do dinheiro. Mentira que faz sim. Mas o dinheiro é um retorno. Eu fico pensando, gente, como é que pode? Eu faço uma coisa que eu gosto tanto e o povo ainda me paga para isso. Vocês acreditam nisso? Porque é verdade. Que bênção você ouvir a alma alheia. A pessoa trazer as dores, chegar chorando e sair aliviada. Gente, isso é o maior. Cartão Credit Card não paga isso. Mas eu ainda recebo para isso. Que coisa, né? Ainda recebo para isso. Obrigado, Priscila, por retornar aí com a palavra. Obrigado. Que delícia ouvir vocês. Que coisa linda. Nós é que nos engrandecemos e nos sentimos alívio, né, com essas palavras tão bonitas. Então agora eu vou chamar mais uma vez a música e depois a pergunta da galera. Já tem pergunta rolando e eu quero que vocês complementem. Brigadão, gente. Vamos de música. Essa canção fala fundo na nossa alma, porque nós somos sinais dos tempos. Norte pra guiar.
que há de vir, e não há nada que possa parar a força que vem transformar meu mundo em um mundo melhor. Não há e não há nada que possa calar o canto que vem elevar meu mundo em um mundo maior, porque eu sou luz na terra, sou consolação. Se os tempos são chegados, sou renovação da filosofia, ciência, da religião. Eu sou luz na terra, eu sou bem no mal. Se há sinais dos tempos, eu sei que eu sou o sinal. Pois que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence. A força do bem sempre vence a força do mal. Sou consolação. Se os tempos são chegados, sou renovação da filosofia, ciência, da religião. Eu sou luz na terra, eu sou bem no mal. Se há sinais dos tempos, eu sei que eu sou o sinal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. E o bem reinará na terra. Tenha fé. Uhul! Gente, senti o calor da plenária na apresentação da Eliane do ano passado. Aquela galera pulando, todo mundo junto. Não sei se vocês estão lembrados, com certeza sim. Nossa, que saudade. Muito bom. Agora, então, vamos para a primeira pergunta da plateia. Quem fez a primeira pergunta para a gente foi a Bianca. Vou ler a pergunta aqui para vocês. Ó. A Bianca pergunta assim, para o Santana, hein? Vai primeiro para o Santana. Ela disse que, para você falar um pouco com suas palavras, a gente só vai pedir para todo mundo ser um pouco sucinto, por conta mesmo, né, do tempo, e porque a gente ainda tem atividade. Sobre a frase, a quem muito é dado, muito será cobrado, que tem a ver também com a questão dos talentos. Então, você responde para a gente, Santana, por favor? Olá, é a Bianca, né? Oi, Bianca, tudo bem? Saudade de você, tá? Vamos lá, o que acontece? Isso funciona não somente para a palavra dos talentos, mas também acerca de tudo. Lembrando que talento é dom, então se o dom me é dado, ele me é confiado com o intuito de eu pô-lo em prática. Senão ele está sendo usado, vamos dizer assim, não está sendo usado
ou está sendo usado indevidamente, usando para ter somente lucro. Quando fala-se que muito mais dado será, a quem mais é dado será cobrado, em maior quantidade, é real isso, ou seja, se eu tenho mais dons, a cobrança sobre mim é maior. Mas para que eu tenha mais dons, eu também preciso ser uma criatura em evolução, usando dom a cada dom. Então, o indivíduo que chega com 3, 4 dons não é uma sobrecarga. Que vai cobrar, então tem que colocar os 4, é porque ele já provou ter essa competência, essa capacidade para fazê-lo. Então, por conta disso, a cobrança sobre esse indivíduo se torna maior, majorada, porque ele tem mais recursos a seu favor. Então, é isso que essa frase quer dizer. Está certa, é assim mesmo, a interpretação é correta. Se me é dado mais informações, vai se cobrar de mim maiores esclarecimentos. Se me são dados mais roupas, vai me ser cobrado uma maior variedade de vestimentas no meu dia a dia. Ou seja, se me é dado mais oportunidades, vão me cobrar maior prática daquela atividade. Então, é assim que funciona. A cobrança se torna maior. Vamos trazer rapidamente para os dias de hoje, para as questões emocionais. Quem é que mais nos decepciona quando comete um erro? As pessoas por quem nós temos maior, ou seja, mais carinho, mais amor. Dessas pessoas nós temos expectativas. Mas é errado a expectativa, é só conversa fiada. Realmente é, mas todo mundo tem. A gente sempre tem expectativa do outro. Então não adianta dizer que não tem. A gente tem que aprender a não ter, mas temos. Então não pode ter expectativa, conversa fiada. Nós realmente não deveremos ter, aprender a fazê-lo. Mas hoje ainda temos expectativa. Eu tenho expectativa de chegar lá em Vitória com a Elo vai me abraçar, vai sorrir, vai me beijar. É a minha expectativa dela. E qual o problema? E se ela não fizer isso, eu vou estranhar. Por quê? Porque eu espero dela uma atitude assim. E se ela me ofender, se ela virar a cara para mim, a mágoa vai ser maior do que outras pessoas. Porque por ela eu tenho um carinho maior, por ela eu tenho mais amor do que outras pessoas que moram, às vezes, no mesmo bairro dela lá, que eu só conheço de oi e tchau. Então, eu vou cobrar da Elo, não no sentido de obrigá-la, mas eu vou fazer uma cobrança interna de atitudes dela maior do que eu teria com outras pessoas, porque dela eu espero mais, porque com relação a ela, a Priscila, ao Leandro, ao André, ao Aloísio, a Sarinha Serra, que estou com saudade de você, tá, Sarinha? A Cassiana, eu vou cobrar, internamente eu vou cobrar mais, por quê? Porque é alguém que eu dou mais, eu sou amigo dessas pessoas, eu tenho um carinho por essas pessoas, se elas precisarem de mim a qualquer momento, sabem que já contaram comigo e podem contar quando quiser. Então, é natural. Isso que Jesus está dizendo é exatamente algo que hoje se aplica também. Quando eu dou mais carinho, eu dou mais atenção, é natural que essa cobrança seja maior. Então, por isso, o Schweitzer fala que o exemplo não é a melhor forma de ajudar alguém, mas é a única. Porque, através do exemplo, eu amplifico essa informação, amplifico essa prática. Eu espero ter respondido. Qualquer coisa, manda aí para eu responder de novo. Sempre respondido, meu amigo. A Sara Senra está perguntando aqui, não tem, né, não está direcionado, mas serve para Elo e para o Aloísio, que alguém citou Bauman, né? Então, em tempos de amor líquido, fragilidade dos laços humanos, como se relacionar nesses tempos focando nos ensinamentos de Jesus? Então, rapidinho, gente, como que pode ser feito isso? Bom, eu vou começar então, Elo, pode ser? Acho que o Santana colocou na prática a resposta que eu pensei em elaborar. Nesses tempos de civilização líquida, já se usa o termo fluida, que é pior do que dizer, é mais sutil do que a líquida. A líquida o líquido, ele vaza, ele se adapta a qualquer ambiente. A fluida, ela evapora, é muito mais. E os valores da família estão evaporando. A religião está uma loucura. A política, então, nem é bom lembrar. Enfim, está tudo muito. E aí a gente lembra de Antoine Saint-Exupéry,
a obra O Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. O que é que Jesus quer de nós? Ele quer intimidade. Quem procurou Jesus na igreja errou. Quem procurou Jesus no centro espírita fechou o centro. Quero ver se achar Jesus agora. Está fechado. A nossa casa aqui está fechada fisicamente. Ele quer intimidade. E aí o Santana disse tudo. São os amigos. Ele diz, eu já não chamo mais vocês de discípulos, eu vos chamo de amigos. Olha que lindo, gente. Como é que eu me relaciono com os meus amigos? Meu maior amigo é minha maior amiga, que é a Jailza. Meu maior amigo desencarnou, que era o seu Joaquim. Continua meu amigo, só que agora do outro lado. Elô é minha amiga. Irmã é uma questão da reencarnação, mas ela é minha amiga. Tonheca. Santana. Como é que não vai ser amigo do Santana? Como é que não vai passear com o Santana? Vai comer lá o bolinho da Zezé da Santana? Como é não fazer isso? Então, isso é que fica, viu, Sara? Isso fica, cara. Eu amo você, Sara, porque eu amo seu pai, sua mãe. Entendeu? Freud fala que quando a gente ama um, a gente ama o filho também. Freud fala, esse negócio de amar a qualquer um, eu não acho legal, não. Ele é igual a Santana, assim, é rasgado. Mas agora, se eu amo meu amigo, eu amo o filho do meu amigo. Não é assim que vocês fazem com os meus filhos? Eu me lembro do Sócrates. Quando chegou na Cogel, todo mundo acolheu ele, assim, tinha um bebezinho na mão de todo mundo, era o filho do Aloísio. Em alguns lugares hoje eu sou o pai do Sócrates. E aí, uma das vezes, eu queria lembrar onde é que foi. Eu fiquei hospedado numa casa, gente, e quando eu cheguei na casa, na cabeceira da minha cama, foi na casa do Tonheca, na cabeceira da cama onde eu ia dormir, e eu podia escolher, a hora eu dormia na cama do Leandro, a hora da Cassiana, a hora da Gisele, era uma beleza. Vocês ficam assim, né? O cara Tonheca fazem isso com a gente. Aí a Cassiana falou, deita na minha cama, Luiz, mas para ver o que está acontecendo espiritualmente comigo. Depois eu percebi que era a segunda intenção por causa da psicometria. E aí, na cabeceira da minha cama, encerrando a minha fala, estava uma foto da Cassiana, do Leandro, do Sócrates, da Ana Luísa. Entendeu, gente? Como é que eu vou traduzir isso aí para vocês? Me fala. Quando a Beth chega aqui no início da Cogel agora e me dá o beijo com aquele bicão que ela tem, e diz, meu amigo, saudade de você. Ó, eu estou solidária à sua dor. Como é que eu vou dizer? Isso é um talento que a gente leva. Se eu desencarnar hoje, isso eu vou levar comigo. Essa camisa aqui, que é do pai, essa vai ter que ficar, porque o pai já deixou, eu vou deixar para alguém. Mas a lembrança, o amor pelo Tonheca, pela Cida, pelo Santana, pela Priscila, pela Sara, pela Bianca, pela Cassiana, pela Gisele, pelo Marconi, não vou conseguir falar um todo, Leandro, pelo Kiko, pela Cris, pelo Vitória, enfim, gente, isso eu levo. E pode ter certeza, viu, Santana? Terão um obsessor, porque eu vou lá, de madrugada, quando tiver aquele frio, vai aparecer aquela mão gelada tocando o seu tornozelo. Quem será? Sou eu lá, assombrando vocês, o Aloísio, entendeu? É isso que é assim que a gente consegue sobreviver na civilização líquida, nos atendo ao essencial. Perfeito. Elô, complementando com alguma coisa? Sim, vamos lá. Posso falar? Pode. Pri, Oi, peraí, que alguém está chamando. Oi. pode falar? Oi. Você já fez a Eu sua só pergunta? quero falar uma coisa para vocês, que dia 19 de fevereiro é aniversário da Grazi. Ah, depois a gente vai cantar parabéns para ela, então. Vai ser hashtag Grazi Trintou. Arrasou. Obrigada, Sossô. Cantar parabéns para ela, tá? Obrigado, gente. Então,
Então, gente, é muito difícil falar depois dessas declarações de amor, né? Santana, não tem como não, cara. Você vindo aqui, eu vou te encher de beijo, de abraço. Também te amo, meu amigo. Aloysio. Não espero menos que isso. E se eu não fizer, você tem que me puxar a orelha, tá? Porque amigo é isso, é lembrar o outro também. Que bom, tem testemunhas abertas aqui. Então, gente, eu fui passando a setinha. Quanta gente tem aqui conosco, cara? Tem o livro terapêutica do perdão, Santana. Se ela não te receber bem, você me fala, que eu vou te dar para você ler, para você perdoá-la, porque é assim que eu fico magoado quando não me recebe bem. Aí eu corro e leio o livro. Eu aceito também. Aqui, então, eu fui passando. Gente, quanta gente aqui, Pri. Eu me senti dentro da Cogel, quanto carinho. Delícia, amo todo né? mundo. Que falta de vocês, mas que bom que nós estamos aqui conectados e conectadas por essas energias espirituais, essas brincadeiras, né? E, então, Sara, gratidão pela pergunta, lindeza, querida. Eu convido, foi Santana e Aloysio, mas já que me trouxe a fala, eu convido você a ler Bauman, e ele vai trazer os pensamentos profundos no mundo líquido, que expõe a fluidez das relações afetivas em sua visão bem particular na vida pós-modernidade. Trazendo aí os desafios das relações, né, baseadas no patriarcado, no capitalismo, no machismo e tantas outras bases que traz para nós, muitas vezes, esse lugar de reproduzir. Então, a gente precisa falar, quando o Anderson provoca lá, né, sobre a lista verde, e gratidão, Anderson, ele está nos provocando a essas relações. Ou seja, tudo que é preto nesse país foi e é ainda considerado negativo, ruim. Por que é lista negra? Por que é gato preto? Por que é denegrir? Por que é mulata? E tantas outras coisas. Convido vocês aqui a lerem o livro da Djamila Ribeiro, que é um dicionário antirracista, que ela vai trazer várias palavras para a gente pensar. Então, ele, quando fala lista verde, ele está trazendo, não dá mais para ser lista negra. Não dá mais para ser ovelha negra. Então, às vezes colorido, eu às vezes provoco, a pessoa fala assim, Elô, eu quero esclarecer. Eu falo, podemos empretecer? Podemos escurecer? Para a pessoa pensar por que sempre o claro ele é superior ao escuro. E aí, a partir dessas reflexões, né, trazendo Bauman, Kardec, Jesus, eu vou compartilhar aqui rapidinho, que a gente tem pouco tempo, o material sobre comunicação não violenta, que tem tudo a ver com as nossas relações. A gente precisa aprender a nos comunicarmos mais, né? Eu vi que tem relação aí, as pessoas falando de julgamento, nós julgamos, vou aqui incorporar o Santana, nós julgamos sim. Não dá para dizer que não julgamos. Se não julgamos na fala, julgamos na roupa que a pessoa está usando, no cabelo que a pessoa está usando, na imagem que a pessoa está, na fala, julgamos o tempo todo. E aí é um exercício diário. Só por hoje eu vou me permitir não julgar. E amanhã vem a questão do julgamento. As relações têm conflitos. E que bom! Relação de marido e mulher tem conflitos, que bom! De amigos e amigas tem conflitos, que bom! Eu e Santana já tivemos conflitos, né, meu amigo? E que bom! Que bom! Porque o problema, gente, não são os conflitos. Os conflitos estão na base das relações. O problema é quando a gente transforma o conflito em confronto. Aí a coisa peca. Percebe? Que às vezes a gente utiliza palavras e a gente não percebe a grandiosidade. Mais questões que eu trago a partir do estudo sobre a comunicação não violenta. Então, trazendo a importância da gente pensar na nossa comunicação. Porque muitas vezes eu acho que eu falei uma coisa, eu falei outra. Foucault. Eu penso, eu falo, o outro ouve, o outro fala.
Então, precisamos pensar nas relações, nesses movimentos, que às vezes o que eu acho que eu falei, o outro não ouviu. Quem vai falar o que eu estou falando para a Priscila é a Priscila, não sou eu. E aí, Priscila, o que mesmo você ouviu? Eu ouvi isso. Desculpa, Pri, não foi isso que eu quis dizer. Mas eu preciso escutar da Priscila. Não, mas eu tenho certeza que falei. Será que falou? E aí eu trago a questão da escuta sensível e a escuta ativa. Ouvir é diferente de escutar sensivelmente e ativamente. E eu parar nessas relações de amizade, nessas conexões com o outro e me possibilitar a escuta. Observar antes de falar. Identificar a necessidade do outro e da outra antes de eu falar. Os sentimentos, os pensamentos e mais. Pedido. Então, está aqui a Narcisa falando. Eu pergunto, Narcisa, o que você espera de mim nesse momento? O que eu posso? Eu posso te ajudar? Olha o pedido. Eu posso te ajudar? Porque pode ser que ela não quer me ouvir. Ela só quer que eu a ouça. Então, essas relações, a gente precisa sempre nos possibilitar a conexão com outros. E mais, né, trazemos aqui, e aí já para concluir, quanto que a gente, nas relações com o outro, a gente busca a felicidade. E, às vezes, a gente transpõe para o outro uma responsabilidade que não é do outro. Você está me deixando nervosa. Não. Eu estou ficando nervosa. Eu não tenho que culpabilizar ninguém. Ah, você tirou a minha paciência. Não. Se tirou, a culpa é minha. Vamos parar de responsabilizar o outro por algo que a responsabilidade é minha. O que eu faço é responsabilidade minha. Para fechar com Maria de Nazaré, eu trago a reflexão, a partir do livro que eu deixo como sugestão, Gotas de Amor. Maria de Nazaré vai trazer a felicidade. Não é um momento determinado, que, como tal, deve ser apreciado. Trabalhai para a vossa felicidade. Arregaçamos as mangas, e nos propomos a trabalhar. Entendendo que o que eu fiz antes, como diria Chico Xavier, passou. Mas, a partir de agora, eu posso sair daqui um elo melhor e me permitindo a aprender com as pessoas. Gratidão aí a todos e todas. Volto para a Pri. Obrigada, minha amiga. Gente, não tem como, né? É muita escola. Esses três aqui juntos é para a gente viver um carnaval de brilho mesmo. Galera, então agora a gente vai começar, né, a caminhar para o fim, mas antes a gente não pode deixar de ter aquela atividade tradicional do Conexão, em que vocês participam, em que a gente ri, que a gente se diverte. Então eu queria compartilhar com vocês algumas imagens e eu quero que vocês me digam se vocês localizam algumas pessoas, se vocês situam essa Cogel antiga. Olha só, primeira foto, eu quero que vocês reparem bem, primeiro que a gente estaria lá, né? De uma outra forma, com outro contexto, montado tudo bonitinho para o Conexão, que a galera da arte é fera. Mas olha a gente lá na plenária. Então, eu quero que vocês joguem aí no chat quem está localizando, por exemplo, a tia Fátima. Cadê ela? Temos aí as colunas e linhas numeradas e eu queria que vocês colocassem lá no chat. Quem ganhar, quem for o primeiro a mandar, vai ganhar um picolé do Te Risquei patrocinado pelo Leandro Nunes na Cogel de 2022. Real oficial. Cogelance já está anotando isso lá. 6? Já temos um aqui. Já temos o vencedor do picolé da Te Risquei? Quem é? 26. Conferem para nós, Priscila. 26. 26. Certo. Quem que respondeu? É o Anderson de Juiz de Fora. Ah, mas então o Anderson acabou de ganhar o picolé da Te Risquei com direito a escolher o sabor. Arrasou, Anderson. Garantiu o seu
alguém com áudio? Beleza. Então, agora, eu quero que alguém localize e dê o nome do marido da Elô, que também está nessa foto. Mais conhecido como Maestro Sombra, temos aí essa pessoa, eu quero nome e quadrante. Priscila, já temos aqui também já. É de Leopoldina, Sara Senra, 23. Confere para nós aí. 2, 3, isso aí. Como é que é o nome? Sara Senra, de Leopoldina. Não, mas quem colocou o nome dele? Quem colocou o nome dele é o Anderson de Juiz de Fora. Então, o Anderson já ganhou picolé, porque senão isso daí vai dar um... Ah, não vale assim. Vó, você vai compartilhar seu picolé com o Anderson, então. Você deu metade da pergunta, ele deu a outra metade. Eu sou competitivo. Eu tô vendo que ele tá super. Então, ó, vocês escolhem um sabor aí, ou se não, coloca aquele de metade. Vamos para outra foto? Contra a regra? Aí, quem acha o Tonheca nessa foto? Número 6. 6 de qual linha? Ai, meu Deus. Deu um empate aqui, Priscila. Sara Senra com Bianca Carvalho. Elas falaram ao mesmo tempo. Então, a família Romualdo vai patrocinar 2 picolés do Tirrisquei. Um para Sara e outro para quem? Para Bianca Carvalho, Leopoldina também. Anota isso, hein, gente? Porque só quem é credor que tem que anotar, porque quem é devedor vai deixar passar, hein? Eu vou agora, a minha família Farias, que está grande pra caramba, que da próxima vez vai para Cogel de van. Eu que vou patrocinar o próximo picolé da Tirrisquei. Quero que me localizem o Daniel de Espera Feliz. Carlos Nunes de Leopoldina, Priscila, número 12. Me cobrem, Carlos, porque você sabe que quem deve esquece. Pode cobrar, Cogelanche, já deixa minha ficha aberta lá para poder o Carlos pegar o picolé dele da Tirrisquei 2022. Já vamos entrar 2022 com a dívida do picolé. E tia Angelita, gente, cadê tia Angelita nessa foto? Maxilene, 23. Confere. Confere. Quem que vai patrocinar esse picolé? Me dá uma sugestão aí. Acho que a família Senra ainda não patrocinou. A gente podia colocar? Pode. Família Serra tem mel. Família Serra tem mel lá, ó, para doar para as pessoas. Mel da família Serra. Vai ter também, pode ter essa oportunidade. Mas o picolé está garantido. Quem que ganhou? Que veio tia Angelita? Foi a Maxilene. O Priscila, o André Serpa de Leopoldina quer patrocinar um picolé. Você pode lançar mais uma pergunta? Então, vamos aproveitar, vamos localizar o Bruno Nani. $22. Não sei. Sara Senra, 22. Vamos ver. Eu acho que foi o Carlos Nunes que acertou. Então, o Carlos já está com 2 picolés. Mais alguém? Então, vamos passar para a próxima foto. Eu quero que resumam essa foto em uma única palavra. Bes. Pode ser essa. Bes. Gente, olha essas crianças. Hoje em dia está todo mundo falando arranhando, todo mundo imenso maior que os pais. 2022, então eu nem sei o que a gente vai arrumar. Como é que vai alojar essas crianças? E fora que eu já estou trazendo mais 2, né? Porque fabricar congelista é coisa da família Farias.
Então, gente, muito obrigada. Adorei brincar com vocês. Foi Paulinha que ganhou esse picolé, né? Então, quem que vai patrocinar esse picolé da Paulinha? Esse vai ser o André Serpa. André Serpa. Então, Paula, você já sabe a quem você vai cobrar. Arrasou. Então, gente, vamos de música mais uma vez e vamos encerrar o nosso Conexão com um grandíssimo estilo, com muito amor no coração, muito carinho, gratidão imensa para vocês, a vocês que ficaram aqui, que resistiram, né? Que a gente acabou avançando a hora, mas foi uma delícia. Os nossos entrevistados são maravilhosos, incríveis. Quero agradecer demais a presença de cada um, agradecer aos músicos que enviaram as músicas e vamos fechar com um querido ganhador de picolés aqui do nosso quiz, que é o Anderson, na companhia do Alexandre, né, Anderson? Então, a música que vai fechar vai ser uma música de vocês, que, ó, parabéns, lindo trabalho. Obrigado. Beijo, gente. Conexão aqui, ó, no meu coração. Espero que todos tenham se sentido conectados com a Cogel. Um beijo enorme para cada um. Santana, Luiz, Elô, obrigada. Obrigada, galera. Amo vocês. Música, galera. Música contra a regra. Momento agora da gente pensar em Jesus. Vamos pensar? Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente, o meu corpo, com vocês. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Bem forte agora pra vocês. Quase grito de tanta. O meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Papairá, papairá, paparirá, papairá, papairá, papairá.
Obrigado, gente. Uma boa noite a todos, queridos. Fiquem todos com Deus. Que nosso Mestre Jesus, nosso grande amigo e exemplo, nos acompanhe nessa noite, no nosso recolhimento. Que nosso coração repleto de amor, de energia, de amizade, esteja em festa, mas ao mesmo tempo em paz. Que Deus, nosso Pai amado, esse amor grandioso, possa nos permitir viver cada vez mais momentos como esse juntos, nessa conexão linda. Muito obrigada. Beijo.